Hoje em dia, aprender só processo não leva absolutamente a muita solução, mas com soluções. E aí você pode dar continuidade à solução de processo baseada, por exemplo, em perspectivas de análise de dados, de estatística, jurimetria, né, que os próprios magistrados precisam compreender essas novas temáticas que nós vivemos por aí. Bom dia, colegas. Um privilégio enorme participar de mais um Expojude. O Piccoli está superando a cada dia o sarrafo. Eu penso que o ano que vem vai ficar mais difícil ainda, porque a quantidade de atores do sistema de justiça, de instituições, de startups, big techs, enfim, de fornecedores de serviços e de equipamentos para a área de tecnologia da informação no Poder Judiciário tem sido exponencial a cada ano, o que torna esse evento único no planeta. E olha que eu dou o testemunho pessoal, porque eu já participei do evento do Gartner em Orlando, que é alguma coisa muito parecida, mas para todas as áreas de governo e de iniciativa privada. Algo que em torno de 6.000 participantes. No último Expojude nós tivemos 3.000 participantes, devemos estar por volta dessa quantidade de participantes nesse Expojude. O nosso papel aqui é trazer um pouco das nossas experiências como gestores de escolas estaduais, academias judiciais e escolas de magistratura na discussão sobre a utilização das modernas tecnologias disruptivas no âmbito do sistema de justiça. Desde 2017, o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, que eu presido, tem incentivado a discussão, o debate e até mesmo a construção de ferramentas inteligentes nos nossos laboratórios de tecnologia de informação no âmbito das escolas judiciais e de magistratura, para que esse conhecimento ele seja refinado, aperfeiçoado a cada dia e produzido as melhores ideias para a tomada de decisão no âmbito da gestão dos tribunais de justiça dos estados. E as escolas estaduais da magistratura têm cumprido, desde então, uma missão que recentemente o Conselho Nacional de Justiça disse que é fundamental, de capacitar as pessoas para o uso da inteligência artificial, notadamente após novembro de 2022, quando a inteligência artificial generativa trouxe uma concepção, uma vertente totalmente diferenciada em relação ao uso da inteligência artificial. Se antes ela era pré-preditiva, né, nos fornecia elementos para tomada de decisão no âmbito da jurisdição e também para os demais atores do sistema de justiça, hoje ela se tornou criativa, generativa, exponencialmente transformadora, abrindo um leque enorme de possibilidades para que possamos usá-las no sistema de justiça. No entanto, nós sabemos, é preciso de utilizá-la com ética, com um controle acurado, controle de vieses, controle para que não haja alucinação e, evidentemente, respeito aos direitos fundamentais, aos regramentos constitucionais, às prescrições procedimentais contidas no processo civil brasileiro e outras normas de natureza procedimental e no direito material. Agora, como fazer isso? A IA genérica ela tem trazido excelentes perspectivas. As construções de engenharia de prompt estão ficando mais refinadas. No entanto, somente isso não basta para resolver o nosso problema. Nós precisamos de ferramentas de inteligência artificial treinadas especificamente para atender às nossas necessidades nos nossos órgãos judiciais.
nas nossas varas, nos nossos gabinetes de desembargadores, gabinetes de ministro. E a partir dessa ideia, então, o Copedem firmou um convênio com a Universidade de São Paulo, ainda em 2022, né, antes mesmo do lançamento do ChatGPT e dessa tecnologia disruptiva, e avançamos então no desenvolvimento de ferramentas de IA ativa para utilização na jurisdição. E utilizamos experimentalmente em âmbito de oficina de trabalho e âmbito acadêmico, um sistema de admissibilidade recursal no âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins, desenvolvida especialmente para aquele tribunal, com todas as rotinas, práticas e controles necessários para que fosse bem utilizada nessa função. E agora partimos para algo mais além. Estamos trabalhando com o desenvolvimento de uma IA ativa, especificamente treinada no meu gabinete, para os agravos de instrumento, inclusive com as possibilidades, né, de recurso interno, de embargos declaratórios, que é um pouco mais complexo do que uma IA treinada para relatório e voto em apelação. Já estamos avançados, esse projeto ele está no âmbito do que nós chamamos Projeto Horus, e essa utilização da divindade egípcia, ela tem um porquê. Horus perdeu a sua visão do olho esquerdo na luta com Sete, que era uma divindade do mal, para defender Osíris e Ísis, que eram seus pais. Então, para recompor-se e continuar essa luta contra o mal, ele ganha uma visão artificial, simbolizada pela serpente Naja, que lhe dá uma visão transcendental e que eles chamavam de visão lunar. Essa visão poderosa funcionava para lhe dar essa possibilidade de ir mais além na sua luta com Sete. E com a visão direita, que é a visão humana, a visão solar, ele poderia então complementar essa visão para sair vitorioso na luta contra o mal. Então nós nos posicionamos hoje numa situação muito parecida, porque nós estamos lutando para decidir uma massificação de demandas que foi oportunizada pelo alargamento das vias de acesso com o processo digital e que tornou a jurisdição algo problemático. O excesso de processos, de demandas judiciais a nosso cargo tem nos ocupado muito tempo em relação a demandas repetitivas, a situações que poderiam ser resolvidas facilmente, até mesmo com IA não generativa, né, IA pré-generativa, e que nos ocupa demasiado tempo, nos tirando a possibilidade de trabalhar melhor para decidir questões complexas. Estamos, então, avançando na utilização dessas ferramentas e queremos utilizá-las com toda a segurança. No entanto, nós sabemos que existe muita gente no judiciário que é contrária à utilização de tecnologia. E eu dou um testemunho histórico. Em 1991, eu levei o primeiro computador para o estado do Tocantins. E ele entrou justamente no meu gabinete como juiz de direito, no interior do estado. O tribunal não me puniu, mas as críticas dos desembargadores à minha atitude de utilizar computador na jurisdição eram desagradáveis. Falaram assim, tem aí um juiz cuspindo sentença com um computador. E logo em seguida eu comprei um outro computador, que era um notebook Nova, uma marca japonesa, um disquinho de 40 megabytes, e comecei a utilizar, inclusive nas mesas, eu passei a integrar o TRE, e na sessão de julgamento, eu fazia o acesso discado pela REMPAC e entrava no banco
de dados do TSE, do STJ, do Supremo. O manual para entrar naqueles tribunais era um calhamaço de 200, 300 folhas que você tinha que ler para poder compreender como era esse processo de conexão. Bom, isso foi algo que me trouxe assim, muita maturidade em relação ao uso de inteligência artificial. Em 92, eu presidi uma eleição também no interior do estado e pela primeira vez no Brasil utilizamos um mapeamento, né, dos votos feitos num sisteminha, numa planilha que chamava Lotus 123. Ela foi programada para fazer a totalização. Então, com 2 horas, eu entreguei o resultado e mandei para o TRE do Tocantins. Naquela época era tudo papel, né? E aí, ao invés de usar os mapas que vinham do TSE, já todos formatados para poder assinalar e colocar os números manualmente, nós enviamos em formulário contínuo e isso deve estar arquivado lá no TRE. Então, como vanguardista na utilização de recursos tecnológicos na justiça, eu me sinto hoje muito seguro na utilização da inteligência artificial e o controle dessa inteligência, evidentemente, passa por aqueles compromissos éticos que nós fizemos quando ingressamos na magistratura. Então, por isso, eu não tenho receio. Eu sei que Rondônia, uma das escolas mais evoluídas do Brasil, proporcionou ao Conselho Nacional de Justiça a criação do Sinapses, que é uma invenção de lá, né? E também a Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso, que tem se desenvolvido muito nos estudos de inteligência artificial, com o desembargador Márcio Vidal, o desembargador Alexandre Miguel é o diretor da Escola de Rondônia, terão muito a acrescentar minhas palavras iniciais, e aqui eu termino com um cumprimento de entusiasmo por essa reunião dos atores interessados e de todos nós em busca de uma solução comum. Eu tenho certeza que seremos muito bem-sucedidos. E fica, mais uma vez, os aplausos para o Ademir Piccoli e para o Expojude 2024. Eu cumprimento a todos aqui presentes. É uma satisfação e uma alegria né, imensurável nessa primavera estar aqui participando pela primeira vez do Expojude e ver a grandiosidade do evento, né, e a importância dele à vida de todos nós. E não é diferente, obviamente, do Poder Judiciário. E esse é um outro ponto importante que eu devo realçar, que o Judiciário, a mim, depois de algumas décadas, é a primeira vez que se coloca também no pelotão da frente, né, em uma Olimpíada, em busca, né, do conhecimento e do aperfeiçoamento. A escola tem um grande papel, porque qual é o escopo dela? É o conhecimento. E esse conhecimento, ele vai contribuir para a redução do medo ao desconhecido, né? Porque uma grande preocupação de todos é quando você faz ou é apresentado um instrumento, esse instrumento, no primeiro momento, lhe causa um certo pânico, né? E uma série de dúvidas. Isso é um processo natural em relação ao ser humano. E eu estou vendo e percebendo e vivenciando que o Judiciário ele encontra aberto, né, a essa discussão. Ela vai, lógico, perpassar por alguns princípios que são universais. É o princípio da ética, o princípio da moral, da qual nós não podemos desprezar, né? E com isto, na conjunção desses princípios e de uma determinação e uma vontade do querer, né, propiciar a busca pelo conhecimento para que nós possamos dar um resultado à sociedade mais eficiente. E não há dúvida, eu passava no stand do STJ e via aqueles robôs passo a passo. Eu vi por que não contribui.
esse processo não é compartilhado com todos os tribunais? Porque a finalidade é uma só, a Justiça Nacional, né? Nós precisamos estar abertos a essas mudanças. E a escola tem esse papel importante, como o colega Marco colocou, né? Ela está sempre aberta. Atualmente eu estou exercendo o cargo de vice-diretor da escola, vou assumir a direção. E um dos temas que estará em mesa permanente na agenda vai ser a tecnologia, porque nós queremos realmente nos valer desse momento da civilização humana para esse instrumento tão eficiente e que já faz parte do cotidiano da vida de todos nós, que o judiciário também incorpore isso, mas e para quê? Para que possamos prestar a sociedade decisões realmente que sejam justas e céleres, porque não tem sentido nenhum você ficar aguardando anos a fio para uma decisão judicial. Então aí que o evento, quem organizou, está de parabéns. Eu nunca presenciei dessa envergadura. Estivemos juntos com o Marco em Nova York, né, participando também de um seminário sobre IA, né? Tem agora no próximo ano também em Milão, né? Justamente o que? O magistrado está se movimentando em busca desse conhecimento, porque é só com ele que nós vamos romper ou reduzir o medo, né, que nos está à frente. Então, são essas palavras que eu queria colocar aqui rapidamente, para dar oportunidade ao colega Alexandre também de falar. Então, é uma grande satisfação. Eu, quando fui corregedor há mais de uma década, eu desenvolvi um projeto tecnológico que foi batizado de STJI, que era o Sistema de Tecnologia Judicial Integrado, que tinha uma dimensão e uma integração com todos os órgãos do Estado. Eu digo todos os órgãos, não só os atores do sistema judicial. Ele passava esse muro, também atingia outros organismos do Estado e que permitiria que você tivesse informações em tempo real. Eu vou dar rapidamente um exemplo. Esse sistema permitia que um policial rodoviário abordasse um caminhoneiro em qualquer rodovia do país e ele tivesse a informação plena daquele condutor, daquele veículo. E se ele dizia que ele estava dando carona, você tinha condições de saber se realmente ele estava dando carona ou se ele tinha algum tipo de liame com aquele caronista que estava portando droga, por exemplo. E esse projeto, ele era ambicioso porque ele tinha várias fases, não só nos estados que têm fronteira com os outros países da América do Sul. Ele iria permitir também a integração com esses países para evitar a questão do tráfico de órgãos humanos, tráfico de entorpecente, de armas, etc. Mas, infelizmente, sofreu interrupção, né? E nós pretendemos agora, junto à escola, tentar, nessa era que nós estamos vivendo, participar com outros organismos, no sentido de retomarmos e aperfeiçoarmos esse sistema, hoje nos valendo da inteligência artificial. Fica aqui um abraço a todos. Muito obrigado, desembargador Márcio Vidal. Eu tenho certeza que será uma excelente gestão à frente da Escola da Magistratura do Mato Grosso. Passo a palavra agora ao desembargador Alexandre Miguel, que é o diretor da Emeron, a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos vocês. Márcio, eu pedi para colocar um slidezinho para que a gente pudesse interagir melhor. É bem pouquinho, são 3, 4. Já estamos praticamente no nosso horário, mas gostaria de abordar alguma coisa um pouco sistemática, né, do que as escolas estão, o que deveriam pensar, o que deveriam agir, o que deveriam fazer nesse mundo de transformação digital que nós temos vivido ultimamente, né? E a primeira coisa que nós que eu digo Poder Judiciário, porque as escolas de magistratura compõem o Poder Judiciário, então tem que pensar com o todo e não só pelas suas partes, né? Por que nós existimos e para que nós servimos? E se puder passar o próximo slide, eu agradeço. E aí nós temos que ter essa reflexão. Qual é o propósito do Poder Judiciário? Com base nesse propósito, evidentemente, que nós vamos construir, então, toda a nossa racionalidade
de como uma escola de magistratura pode atuar para auxiliar nesse mundo de transformação, né? Nós temos, portanto, que ter uma percepção de ter um alinhamento institucional. Ok. São só 2, 3 slides, então... Então, nós temos que ter um alinhamento institucional. A primeira coisa é se pensar nisso, né? Na medida em que esse propósito fique claro, o que nós precisamos fazer, o que nós queremos fazer. Ontem, inclusive, em várias palestras, foi dito a respeito, foi falado até sobre o Tribunal de Santa Catarina, que elegeu 2 mecanismos para fazer. Então, o que nós precisamos é ter isso, o nosso propósito enquanto Poder Judiciário, para que nós possamos, portanto, fazer esse alinhamento na área educacional. As escolas de magistratura trabalham e atuam fortemente justamente na formação dos magistrados, né, e servidores. E vejam vocês, o poder Judiciário do meu estado é o 2º empregador do estado. Então, não deixa de ser uma empresa, né? Olhando por essa ótica, o Poder Judiciário não deixa de ser uma empresa que ele conduza, portanto, esse alinhamento dentro daqueles propósitos que uma empresa deve ter. E a visão de resultado. Se nós não procurarmos também o que nós devemos fazer ao final, qual é o produto que nós vamos vender ou entregar, né, nós vamos perder essa racionalidade da questão educacional, inclusive. Então é preciso manter foco nessas entregas que levam ao cumprimento dos propósitos do Poder Judiciário do Estado de Rondônia. E as escolas de magistratura atuam justamente nessa referência, de visão aí de futuro, que não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. E aí eu citei o Drucker, que é uma sumidade muito importante na questão empresarial, mas eu gosto mesmo de Fernando Pessoa, quando ele diz assim, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Ou seja, que nós temos que ter uma visão muito maior daquilo do nosso tamanho, que chega mais ou menos na mesma compreensão daí de Dunker, que diz que nós, então, olhando lá na frente, podemos ver o nosso futuro e fazer esse planejamento que precisamos, inclusive na área educacional. Isso tem transformado a nossa realidade, né? A tecnologia está transformando a forma de trabalho e, consequentemente, está transformando a forma de ensino também. Então, tudo isso nós temos que fazer esse planejamento institucional. Ser mais práticos, né? Dentro do Poder Judiciário há uma compreensão e as faculdades de direito colaboram muito com isso, do ensino ser muito dogmático. Nós hoje precisamos talvez ter uma compreensão mais prática das soluções que devem ser empreendidas, né? E buscar essa visão, daí porque um incremento de laboratórios, né? De laboratórios de inovação, com a Agenda 2030, alguns tribunais criaram seus LIODs, né, com dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e agora nós temos as IAs. Então nós precisamos criar oficinas e laboratórios também com essa tendência de IA. E a maior integração com as instituições. E aqui então eu fiz um roteirozinho básico, rápido, sobre etapas a percorrer nesse caminho todo do trabalho que as escolas de magistratura e a atenção que deveria ter. E grifei aqui em amarelo justamente as palavras-chave que dão uma compreensão maior daquilo que nós devemos focar. Então, as etapas a percorrer. Mapeamento de competências para a era digital, porque tudo com essa transformação, hoje nós precisamos entender quais são aquelas pessoas que estão mais aptas ao trabalho do mundo digital e daquelas outras que não. Principalmente sabendo que dentro da magistratura, né, Marco, com exceção da gente, que nós somos jovens, mas há muitas pessoas aí já com trabalho de muitos anos, né, e que pode ter alguma dificuldade de compreensão das questões tecnológicas, né, e como fazer isso. E não só magistrados, servidores também, né? Então, nós temos que mapear essas competências para se fazer valer esse trabalho de maior compreensão e criar cultura digital e analítica. E por exemplo, esse evento é um dos que fomentam a criação dessa cultura, mas as escolas judiciais também são organismos que devem priorizar o fomento dessa cultura para se trazer
a realidade de que estamos vivendo. E o terceiro tópico, reduzir resistências, e aqui vai um pouco do que o colega Márcio falou, resistência em razão de medo. E o medo precisa ser solucionado. Medo, na verdade, na antiguidade, o medo era um instinto de sobrevivência, e continua sendo um instinto de sobrevivência, mas nós precisamos mostrar o lado bom da IA, mostrar, ou pelo menos de uma forma transparente, mostrar o que a tecnologia, o que a inteligência artificial vem trazendo. Porque é muito comum nessa época esse nível de resistência baseado no medo que leva a inúmeras críticas, ou seja, só se pensa do lado negativo, não se pensa nas proposições dos avanços que ela pode trazer. Então, o rompimento dessas resistências é algo que nós precisamos também trabalhar nas escolas de magistratura. Gerar conexões colaborativas, acelerar a transformação de ideias em produtos, conexões colaborativas, né? Nós estamos aqui justamente nisso, o colega Marco Antony no Copedem, que é uma espécie de união das escolas, que é justamente para que nós possamos trabalhar dentro de uma visão mais ampla de tudo. Então nós temos, dentro das escolas, buscar esse ambiente colaborativo e que eu digo para vocês com profunda realidade, que o Poder Judiciário, às vezes, dentro do seu aspecto de atuação, ele já é cunhado um pouco na base da solidão. Os magistrados trabalham muito sozinhos, né, dentro dos seus gabinetes ou só com a sua equipe ali para pensar a solução dos casos e tudo mais. Então, as escolas hoje precisam criar essas conexões de colaboração, agora voltado na questão educacional. Unir o pessoal da área do direito, por exemplo, da área de tecnologia, para a compreensão de um e de outro, para que saiam aí sim a transformação de ideias em produtos, e não só ideias. E romper aquele dogma, por exemplo, de cursos do direito. Nós temos um grande hábito de escrever artigos, né, teses, monografias e tudo mais. Hoje nós precisamos talvez transformar mais essas ideias numa questão mais racional, mais prática de vivência e solução para os casos. E já que nós estamos falando de tecnologia, de produtos que realizem isso para a nossa atividade. E aí visualizei uma estratégia em 4 pontos principais, que basicamente eu chego à conclusão da minha exposição. Método de gerenciamento que assegure a observação de resultados, porque nós precisamos de resultados, nós precisamos gerir resultados, aquilo que não se mede não se dá importância, então nós precisamos ter essa compreensão de saber o que nós pretendemos realizar. Uma das ferramentas que pode ser utilizada, está aí o exemplo do OKR, que ela é baseado na busca por resultado, da medição dos resultados. Integração e cooperação entre as escolas de magistratura. Nós temos também, além do Copedem, o Renejum, não é, Marco? Nós temos o JX, que também pode ser realizado ali como uma grande parceria de desenvolvimento com a iniciativa pública e privada. Então, nós precisamos ter essa integração entre as escolas de magistratura, entre os produtos que são realizados pelas escolas de magistratura, replicar em outras tantas escolas de magistratura aquelas estratégias que estão dando certo. Canalização de produção para a solução de problemas, como eu me referi, de laboratórios de IA. Hoje em dia, acho que é uma questão de sobrevivência, de você ter laboratórios que fomentem essa atividade, que levem dali produtos que sejam factíveis e realizáveis, né? Esses robozinhos que nós temos mundo afora. E, além disso, nós temos aí um monte de solução. E na área da questão educacional, é prioritário você hoje conduzir a resultados também de solução, buscando, por exemplo, uma percepção diferenciada. Ou seja, hoje em dia, aprender só processo não leva absolutamente a muita solução, mas com soluções. E aí você pode dar
continuidade à solução de processo baseada, por exemplo, em perspectivas de análise de dados, de estatística, jurimetria, né, que os próprios magistrados precisam compreender essas novas temáticas que nós vivemos por aí. Trabalhar com essas união e de parcerias, portanto, com o desenvolvimento da iniciativa privada, como eu me referi, um exemplo é a JX, buscando, o meu sonho é fazer no meu tribunal um núcleo de startups ali. Acabou o meu tempo, eu agradeço a todos vocês.